Eu tenho falado com vocês sobre que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E falei algumas semanas sobre isso. Mas tenho compartilhado com vocês desde a semana passada sobre como Deus fala conosco. E na semana passada eu falei que Deus fala conosco através da sua palavra. No entanto, Deus não fala conosco somente por meio da Bíblia. Esse é o modo principal. Mas Deus fala de outros modos também. E nesta noite, eu quero falar sobre 3 maneiras que Deus fala conosco. Primeiro, que seria o segundo ponto, porque o primeiro foi dado a semana passada, é que Deus fala conosco por meio de ministros capacitados. Deus fala conosco por meio de ministros capacitados. Certa vez, e isso é muito comum, pessoas que comparecem às reuniões dizerem: como é que ele sabia tudo da minha vida? Você que me trouxe a esse lugar, você deve ter falado, contado tudo a meu respeito para ele, porque tudo que ele falou é o que eu estava precisando ouvir. Mas ninguém me fala nada sobre você. Mas nós estamos aqui na presença de uma pessoa que conhece você integralmente. Conhece a mim plenamente. E sabe o que precisamos ouvir. E você precisa ouvir que Deus usa ministros capacitados para falar diretamente ao seu coração. Vamos ler agora um texto da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Por favor. Achem lá. Se você não sabe como achar, vai no índice da Bíblia, Novo Testamento, lá está a página que você deve procurar, o número da página. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou na luta. Então tá. Pronto? Vamos ler então. Veja o que Paulo diz. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Veja só, todo pregador do Evangelho deveria ler esses versículos com muita atenção. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre o seu ministério, sobre a importância do seu ministério, do seu trabalho cristão, da sua vida com Deus em relação ao fortalecimento da igreja. E ele diz que nós os animamos,
não só anima, não só dá encorajamento, mas Paulo aconselha que eles tivessem um modo de vida que agradasse a Deus. Eu não acredito que Deus se agrada com uma pessoa que apenas frequenta igrejas. Eu acredito que Deus se agrada de pessoas que se comprometem com Ele, que comprometem a sua vida com Ele, que comprometem a sua família com Ele, o seu modo de enxergar a vida com Ele. Eu creio que Deus está interessado em abençoar essas pessoas. Abençoar não significa tirar essas pessoas de todo o sofrimento, mas fazer com que essas pessoas entendam seu propósito de vida neste mundo e sejam úteis à sociedade e ao reino de Deus. Uma pessoa que agrada a Deus é uma pessoa que traz o céu à terra e leva a terra ao céu. É uma pessoa que faz com que o reino de Deus venha a este mundo e luta para que este mundo alcance o reino dos céus. Todo pregador, todo ministro que é dotado realmente por Deus, tem que possuir a mesma atitude de Paulo. Não basta espernear num púlpito. Não basta gritar feito um leão ou um macaco que pula de galho em galho ou que está defendendo sua cria ou o seu território. É necessário aconselhar, é necessário ensinar as pessoas o modo de vida que Deus espera delas. É fato que nós somos falhos e erramos, mas é fato também que Deus nos dá a coragem e a força para nos arrependermos e seguirmos o nosso caminho com Ele. E é fato também que um arrependimento, para ser sincero no reino de Deus, não é feito simplesmente com uma palavra, me desculpe, errei, mas é necessário que haja frutos do arrependimento. Que a pessoa mostre publicamente, por meio de seus atos, de suas ações e palavras, que ela mudou, que ela é transformada pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo agradece a todos os cristãos de Tessalônica o modo como eles receberam a palavra de Deus. Eles aceitaram a palavra de Deus não como vinda de homens comuns, mas como vinda de Deus por meio daqueles homens. Eles entenderam que o apóstolo Paulo se transformou num instrumento de Deus para falar a eles acerca da graça e de como Deus queria que eles vivessem. Hoje em dia, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem mais aprender sobre como Deus se agrada da vida que todos nós devemos levar. Nós só queremos ouvir pregações que falem de curas, de libertações, de prosperidade, de riquezas, de dinheiro, de bênçãos terrenas. E alguns pregadores chegaram ao cúmulo de cobrar por suas orações, de seus serviços cristãos, e estão perdendo a graça de Deus e a vergonha, o próprio juízo, e ensinam as pessoas que pelo simples fato de fazerem correntes, campanhas, vão receber a graça de Deus. Isso não é uma prática que vem do coração de Deus, mas uma prática que veio do coração de Satanás, onde ele plantou o ocultismo, onde ele plantou certas religiões de mistério. As coisas que nós devemos fazer, elas devem ser feitas pela fé.
pela nossa fidelidade e obediência a Deus. É assim que somos abençoados pelo Senhor. Nenhum tipo de barganha compra o coração de Deus. Não é o fato de você dar um dinheiro aqui que Deus vai abençoar você mais. Mas Deus diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia nos diz que Deus nos dá pastores e mestres, dotados por Ele, para nos comunicar verdades espirituais. E estas pessoas transmitirão a verdade de Deus aos nossos corações. Veja só, Deus está usando a minha vida por vários anos neste lugar. E nesta noite, eu não tenho a menor dúvida que Deus está usando a minha vida para falar essas coisas a vocês. Alguns aceitarão, outros não. Mas não duvido que Deus está usando a minha vida para dizer que Deus fala com a gente por meio de ministros dotados por eles, pessoas responsáveis e sérias, que meditam e estudam a palavra do Senhor. Mas há uma coisa que eu preciso falar com vocês, que da mesma maneira que Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida também. Lembre-se de quantas pessoas vocês já falaram da graça e do amor de Deus. Pessoas que estavam caminhando para uma destruição pessoal, individual, e por causa da mensagem que você deu a eles, eles foram transformados, se encontraram com o Senhor, e hoje são outras pessoas, vivem com sentimentos, pensamentos, palavras e atos mais elevados, e eles servem a Deus para a glória do Senhor. Você não se sente satisfeito por ter ajudado pessoas? Mas alguns desanimaram disso. Acabaram pensando que Deus não quer mais nada com eles. E não falam para mais ninguém da graça do Senhor. Você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que acreditar que Deus quer usar você. Não perca uma oportunidade. Toda pessoa que aparecer no seu caminho reclamando da vida, amargurado, lembre-se, é Deus quem está trazendo essa pessoa até a sua presença. Para que você fale a ela da graça e do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Não diga que Deus vai solucionar todos os problemas da vida dela, porque isso seria uma mentira. Porque se você comete erros, você tem que pagar por eles. Você tem que ser punido por eles. Se você não sabe como usar o seu dinheiro, você vai ser punido por isso. E mesmo que você se encontre com Cristo, você vai passar um momento difícil. Mas você vai aprender com o Senhor como lidar com as suas finanças. Você vai aprender com o Senhor como lidar com o seu casamento. Se você chega a Cristo com um casamento quase aniquilado, você vai aprender como ser marido e como ser esposa. Se dentro da sua casa não existe diálogo, e você chega a Cristo, não pense que essas coisas vão mudar simplesmente porque alguém vai orar com você. Eu disse outro dia a vocês, de uma mulher que tinha uma enteada que não falava com ela. O que ela orou a Deus e que Deus falou com ela. O problema não está na sua enteada, o problema está em você, que não a procura. E então, ela passou a procurar a sua enteada, a conversar com ela. E Deus começou a abençoar. E elas se tornaram grandes amigas. E a sua enteada se casou, teve um filho. E o filho a chama de vovó. E ela se sente como a avó verdadeira daquela criança. E elas têm um profundo afeto, uma intimidade profunda. Deus transforma as nossas vidas, desde que nós tenhamos disposição para obedecê-lo e estar dentro de um processo. O grande problema de pessoas como nós, ocidentais, é que nós focamos muito em resultados
e nunca focamos nossa atenção no processo. Você entra numa escola de inglês e você começa a aprender inglês. E você pensa que vai falar inglês do dia para a noite. E se você está numa escola ou com um professor realmente bom, que não engana você, mesmo assim você não falará inglês da noite para o dia. É necessário que você foque não nos resultados, mas no processo que está sendo estabelecido. E assim é em qualquer setor da vida. Se você quer ser um bom cozinheiro, você não pode pensar que vai pegar uma receita e ela vai acontecer do dia para a noite. Você tem que estabelecer um processo. Se você é um empresário, você não pode pensar que os seus empregados vão trazer a solução para a sua empresa do dia para a noite. Você tem que colocá-los dentro de um processo. E se eles não enxergarem o processo, eles não conseguirão produzir resultados. E é no meio do processo que você sabe quem está comprometido e quem não está. Se você é um estudioso, você estuda porque conhece o processo. E então você vai tendo resultados. Entenda o que eu disse. Você vai tendo resultados. Quando você anda com Deus, você entra num processo do reino de Deus. E então você vai tendo resultados. Não significa que o fato de você estar numa igreja, pronto, Deus já vai abençoar você. Não, de forma alguma. Você tem que estar dentro do processo. Você tem que ir aprendendo a se tornar quem deve ser, segundo os padrões que Deus estabeleceu. A conhecer o que Deus estabeleceu, que você conheça, de modo responsável. Que você não fique criando coisas místicas, que você não fique trazendo coisas do mundo para dentro da verdade de Deus, mas que você se coloque dentro do processo. Não fique olhando para o que você pode obter, fique olhando para quem você é, o que Deus está fazendo na sua vida, e então você vai experimentando dia a dia resultados. O apóstolo Paulo nos fala o seguinte em 1 Coríntios 2,13, eu coloquei porque nós temos um texto menor e fica mais fácil para lermos. Quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. O que é que Paulo está dizendo? Novamente ele está falando do seu ministério. Ele está falando como um pregador, como um mestre, que foi dotado por Deus para ensinar à igreja do Senhor como viver para a glória de Deus. E uma das coisas que todo pregador deve entender e aprender, que ele não deve usar psicologia humana, nem filosofia humana. Nós devemos lidar apenas com a verdade. Eu tenho pavor de pessoas que pegam versículos da Bíblia e tiram do seu contexto e formam uma doutrina, que não entende a razão daquele versículo estar lá. Uma pergunta que eu faço sempre a mim mesmo quando estou meditando, fazendo minha devocional ou estudando a Bíblia, é: por que este homem de Deus disse o que disse? Eu não posso pegar simplesmente um versículo e esquecer todo o seu contexto. Eu não posso analisar a sua vida simplesmente por vê-lo aqui. Eu não fui à sua casa, não sei como você age, não sei como você fala, não sei como você lida com as pressões. Eu só conheceria você pelo contexto da sua vida. Então, eu só o conheço pela convivência. O fato de estarmos vendo cada domingo não prova que eu o conheço. Mas quando eu convivo, então eu passo a conhecer. Nós temos uma convivência. Então somos apenas conhecidos. Mas amigos, é necessário um grau maior. É necessário uma intimidade maior.
Infelizmente, muitos pregadores, até de renome, retiram versículos da Bíblia num profundo desconhecimento da regra áurea do contexto. E puxam daqui e começam a transformar regras e mais regras. E pessoas acabam sendo enganadas, ludibriadas, por regras que prometem resultados fantásticos e que afastam as pessoas do processo. O processo do arrependimento, o processo dos 10 mandamentos, o processo da grande lei áurea de Jesus, amarás a Deus e ao teu próximo, o processo das bem-aventuranças, que são a coluna de toda a Bíblia, inclusive Gênesis capítulo 1 até o versículo 3. As pessoas fogem do processo, porque visam apenas resultados. Você vai na igreja hoje, ore por mim. Ele quer um resultado, mas ele não quer sacrificar a si próprio. Você pode ler um versículo da Bíblia para mim? Tira uma passagem para mim? Pá! Isso não pode acontecer com frequência. Isso para mim é uma verdadeira brincadeira. Vez ou outra pode acontecer de você abrir por acaso a palavra de Deus e Deus dirigir suas mãos a um texto. Isso pode ocorrer. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas você não pode transformar isso num padrão de comportamento. Você não pode transformar isso num método. Porque Deus falou comigo de tal maneira, então Ele vai falar sempre. Você tem que ter respeito. Você tem que ter temor a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz claramente, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Onde estão as palavras ensinadas pelo Espírito de Deus? Na Bíblia, na palavra de Deus. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Porque existiam grupos que queriam trazer para dentro da igreja ideias que não estão aqui. Ensinamentos baseados até em textos que homens de Deus falaram, mas retirados do seu contexto. Eu tomo muito cuidado para não cometer este erro. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que ele se afasta da leitura e da meditação da Bíblia, e tampouco do estudo das Sagradas Escrituras. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo que a sua meditação, que a sua devoção, que o seu estudo à palavra de Deus, o leva a considerar as palavras que ele fala. Que aquilo que ele diz é para conduzir a igreja a um estilo de vida que Deus olha para ela e se agrade. Que Deus possa dizer para nós nesta noite, como eu amo este povo, como eu amo esta igreja, como eu amo estar presente entre eles, porque eles prestam atenção ao que eu digo. Eles ouvem o meu servo, o qual eu estou usando, e que está sendo a minha boca, a expressão viva do meu ser espiritual, para falar aos corações presentes aqui. Deus está dizendo que nos ama, e que quer estar conosco em todo o tempo, mas que nós precisamos prestar atenção aos homens que Ele usa, às pessoas que são realmente dotadas por Ele, que nós não podemos ficar dando atenção a um monte de gente que aparece como aproveitadores, como lobos vestidos de cordeiro, para enganar as pessoas, para dizer que eles terão uma vida formidável, quando você terá que roer muito osso, você vai ter que chupar muito pé de frango, você vai ter que roer muito pescoço de frango, de galinha. Veja só, ouvir uma mensagem de Deus durante um dia da semana, como no domingo, é importante, mas não é suficiente. É necessário que eu ouça mais. Imagine só, se você dedicasse uma semana de jejum, e no fim de semana comesse um boi, o que aconteceria com você?
passaria muito mal, teria uma indigestão. Vocês sabem que eu lutei com um câncer. O câncer dominou meu estômago. Retirei meu estômago. Foi ligado do duodeno direto no esôfago. Vocês não podem imaginar o sofrimento que é quando eu vou comer. Se eu passo um pouquinho do limite, a dor que eu sinto, a azia, a queimação, acaba comigo. Tira o meu humor, me deixa arrasado. Eu ando quase que me arrastando. Mas quando eu como só um pouquinho, parece que meu corpo não vai se alimentar. Mas eu tenho que comer a cada 2 horas um pouquinho. Uma coisinha assim. Mas como me acostumar a isso? Me acostumar a alimentos que eu não estava acostumado a comer. E agora eu tenho que comer aquilo lá. Meu estômago antes adorava ver aquelas vitelas. Aquele churrasco grego, fritando. Mas agora não posso mais. Para dizer a verdade, eu não sinto fome. Eu não tenho fome, eu não sei mais o que é fome. Eu sinto que meu corpo começa a cair. Começa a perder energia. Então, eu percebo que é necessário comer alguma coisa e esperar até que ele recupere a energia. É uma outra vida. Você imagine uma pessoa que passa a semana inteira sem ouvir a mensagem de Deus, e chega no domingo e diz, eu ouvi tudo o que queria. Não ouviu não. Não ouviu não. Você comeu um boi. Você está com indigestão. E então, quando você sair, logo você quer ver aquilo longe de você. Na verdade, nós colocamos no site os áudios, as minhas notas que eu faço aqui. Se você quiser, você pode baixar. Você pode baixar o MP3. Você consegue baixar até o vídeo, acredito eu. Dá para baixar o vídeo. Tendo paciência, deixa lá, fazendo download. E depois você pode assistir. Nós colocamos tudo isso de graça. Porque eu creio que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Agora, quando nós entramos no carro, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir notícias. Porque nós queremos estar atualizados, naturalmente, com as 24 horas passadas. Você já reparou como nós nos atualizamos com o passado? Mas nunca estamos atualizados com o futuro. Quem nos dá notícias sobre o nosso futuro, senão Deus? Quando você está agora ouvindo a palavra de Deus nesse lugar, Deus está falando sobre o seu futuro. Se você ouvir a minha voz, se você andar na minha presença, se você se tornar uma bênção, eu vou estar com você. Nós vamos fazer muitas coisas juntos. A Bíblia diz que em nome do Senhor nós faremos proezas em nome dEle. Mas por que nós não ouvimos? Nós temos lá um pendrive. Nós podemos colocar no pendrive, colocar no USB do carro e ouvir. Mas ficamos ouvindo músicas mundanas. Músicas que falam de sexo. Músicas que falam de Satanás, de demônios. Músicas que mudam, que alteram o nosso caráter. Parece que é errado ouvir alguma coisa de Deus. Eu ouço muitas pregações. Todo dia eu dedico um tempo para ouvir uma pessoa, mas uma pessoa coerente. Eu não gosto de ouvir, como eu já disse a vocês, lobos vestidos de cordeiro. Eu ouço pessoas que eu sei que meditam na palavra de Deus, que vão trazer para mim o quê? Verdades espirituais. Porque foi isso que Adão perdeu no Éden. Quando o Éden pertencia a Adão, dado por Deus, Adão vivia em comunhão espiritual. Ele se alimentava espiritualmente. Mas quando ele deu vazão aos seus sentimentos, às suas vantagens pessoais, a sua vida espiritual acabou.
E o trabalho de Deus, desde Adão até este tempo, é dar às pessoas aquilo que nós perdemos, verdades espirituais. Mas o que nós queremos? Nós queremos uma igreja que fale sempre sobre o medo, uma igreja que fale sobre a depressão. Eu estou cansado, eu já preguei sobre depressão umas 10.000 vezes. E toda vez as mesmas pessoas depressivas, amarradas em suas síndromes, digam: ai, como Deus falou comigo, mas não mudaram. Significa que Deus não falou coisíssima nenhuma. Elas não ouviram nada. Porque toda vez que Deus fala, existe mudança. Existe transformação. O que na verdade elas expressam é que participaram de uma sessão terapêutica. E é isso que a igreja tem feito. Sessões terapêuticas, encorajando as pessoas a se animarem, a ter um espírito positivista para a vida. As mensagens são assim, positivistas. Nós temos medo de falar às pessoas as verdades espirituais, porque elas vão baixar a cabeça, olhar para o relógio, vão começar a usar o smartphone e mandar mensagem do WhatsApp, elas vão se esquecer do ambiente. Mas nós temos que olhar para as pessoas espirituais. Nós não podemos esquecer daquelas pessoas que Deus chamou. Nesse aglomerado de pessoas que se encontram aqui, nós temos pessoas espirituais e pessoas não espirituais. Nós temos pessoas que estão comungando com Deus e pessoas que não estão nem aí. Mas a minha preocupação deve ser com aquelas pessoas que amam a Deus. E de alguma forma, se Deus tocar em alguma pessoa que não liga para Deus e ela for tocada nesta noite, que ela se torne uma pessoa espiritual e passe a entender as coisas do Espírito, a ter desejo para beber e comer do alimento espiritual que vem do altos céus, onde habita Deus, o nosso Senhor. Não deixe de ouvir notícias, mas se esforce para ouvir pregações. Eu acredito que as pregações que são dadas nesta igreja têm muito valor, têm muito conteúdo. Eu acredito que se você ouvir de novo uma pregação desta igreja, dada por quem quer que seja, Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Ele vai atender à sua necessidade. Porque a força da sua alma não depende do seu pensamento positivo, não depende da sua mudança mental, depende do seu comportamento espiritual. É o Espírito quem dá força a você. E isso nos leva ao terceiro ponto. Deus fala através de impressões. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer em voz alta: Deus fala. Diga de novo. Fecha os olhos e fala bem alto. O que eu quero dizer com isso? Que Deus insere em nossa alma, em nossas mentes, ideias, pensamentos e palavras. E nós chamamos isto de inspiração divina. Em algum momento você está andando com Deus, e então Deus pode inserir na sua mente ideias, pensamentos e palavras. Outro dia um grupo de jovens me cercou aqui, dizendo que Jesus, quando ia orar, ele ia se preparar para orar. Isso é um dos absurdos mais terríveis que eu já ouvi na minha vida. Quem falou isso não conhece direito a vida do próprio Senhor Jesus. Imagine Jesus se preparando para orar. Imagine alguém que anda com Deus se preparando para orar. Quem anda com Deus já está preparado para tudo. Imagine num momento em que você precisa buscar a Deus, você vai ter que, dá licença, Senhor, vou me preparar. Você tem que estar preparado. Imagine se o diabo vem na sua vida de uma forma violenta, você tem que estar preparado para encará-lo. Como é que você fala: diabo, você pode me esperar? Fica no ringue que eu vou descer e já volto. O juiz conta até 10 e acabou. Isso são absurdos que entraram dentro da igreja,
que as pessoas não prestam atenção no que a Bíblia diz. Deus não disse para Abraão: Abraão, se prepare para ser uma bênção. Ele disse: seja uma bênção. E acabou. Ande na minha presença e seja o quê? Maduro, sóbrio, perfeito. Ele não disse: se prepare para andar na minha presença. Fique dentro do processo. Seja quem você tem que ser. E os resultados acontecerão. Os resultados pertencem a Deus. Quando você anda com Deus, quando você ouve a Deus por meio da palavra escrita, por meio de pregadores dotados por Ele, você guarda a palavra de Deus no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja, vou me preparar para guardar a palavra de Deus. O que é isso? Ou você guarda ou não guarda. Ou você é ou não é. Concordam comigo ou não? Então existe muita gente falando bobagem. Porque não medita. Porque não conhece a Bíblia. Tiram versículos do seu contexto e começam a falar bobagens. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você mantém comunhão com Ele, esteja certo que Deus vai colocar ideias, pensamentos e palavras na sua mente. Você vai pensar coisas que nunca imaginou pensar. Jesus disse o seguinte, em João capítulo 14, verso 26. O que ele disse lá? Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Repare bem, quem é o Auxiliador? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo é Deus. Porém, veja só, ele vem do Pai. Deus tem esse poder de doar a si mesmo a cada um de nós. O Espírito de Deus habita em você, habita em mim, habita nele, habita nela. O Espírito de Deus está em nós. Para quê? Para nos ensinar o quê? O que está escrito lá, pessoal? Para nos ensinar o quê? Todas as coisas que Jesus ensinou, que Deus ensinou. E quando Ele ensina, porque o Espírito Santo, se Ele é Deus, Jesus é Deus, então nós temos dentro de nós o Espírito de Cristo. Jesus, nós temos dentro de nós a mente de Cristo. E Ele nos fará o quê? Lembrar. Ele não vai ficar mostrando para você imagens, como alguns gostam de ver lá nos montes. Aí eu vou lá no monte para adquirir uma imagem. A única coisa que Deus pede para você, fique pronto para Deus te fazer lembrar. E você lembra onde? No cotovelo? No joelho? Onde? Na mente. Eu já vi pregadores e mestres ensinando que nós não devemos viver o cristianismo pela mente. Isso é um outro grande absurdo. Jesus sempre perguntava, você entendeu? Onde que você entende? Na mente. Mas você é convencido pelo Espírito Santo, que capacita a sua mente o quê? A entender as coisas de Deus. É assim que uma pessoa espiritual se forma. Você, sozinho pela mente, você realmente não entende as coisas de Deus. Se você está tentando entender as palavras que eu estou dizendo aqui, por esforço mental, eu concordo que eu estou sendo inconveniente a você. Que tudo isso está sendo uma verdadeira chatice. Mas se o Espírito de Deus está trabalhando no seu espírito e convencendo você sobre as coisas do alto, a sua mente passa a funcionar. Ela começa a ser irrigada com as verdades de Deus.
com a graça de Deus. E então você passa a pensar como Deus pensa. Deus então faz você lembrar de todas as verdades que Jesus ensinou, para um período específico. Você está enfrentando um problema familiar e não sabe como lidar com aquilo. O que você faz? Você sempre vai procurar alguém que te ajude. Isso não é errado, mas infelizmente, muitos de vocês procuram pessoas erradas. Em vez de vocês procurarem pessoas que animem e que aconselham, vocês querem procurar, sabe o quê? Profetas e profetisas da falsidade. Que diz que tem um diabo lá, e às vezes o diabo é você mesmo. Porque você está agindo errado, e você precisa agir corretamente. Você precisa tratar sua esposa com mais respeito, você precisa ser mais manso, ou você, mulher, tratar o teu marido com mais respeito, ser mais mansa. Vocês estão gritando dentro da casa o tempo todo, você não tem tempo para sua família, você não cuida das pessoas, vocês não conversam sobre nada, e Deus vai corrigindo isso. Agora, se você não quer estar dentro do processo, volto outra vez a falar, você não pode esperar resultados mirabolantes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se você não começar a ler a Bíblia, você não vai entender nunca. Oh, meu Deus do céu, começando, não entendo, não adianta começar, porque eu não entendo. Vou tentar. Eu já tentei ler, mas não dá para entender, não sei esse negócio de Deuteronômio, não dá. Apocalipse, é difícil. Então, se você não se aprimorar, se você não buscar, você nunca vai ganhar amor por essas coisas, meu irmão. Jesus então disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Algumas vezes você recebe ideias brilhantes que não são suas, elas vêm de Deus. Ideias que afetam a sua família, suas finanças, seus negócios, seus relacionamentos. De repente, você recebe uma ideia de como andar numa determinada situação de um modo que você jamais supôs. E aquilo veio de quem? Veio de Deus. Quando nós andamos com Deus, nós encontramos muitas pessoas que fazem tremendas confusões com esse negócio das impressões divinas. Em um estudo mais futuro, quem sabe a semana que vem, eu falo com vocês sobre como nós podemos provar se aquilo que estamos recebendo é de Deus ou não. Se é da carne, se é do diabo ou se é de Deus. Talvez eu fale com vocês sobre isso se vocês acharem por bem que seria uma boa coisa. Mas neste momento, saiba que há dois extremos sobre essa questão de recebermos impressões divinas. Existe uma pessoa que é inteiramente lógica. Ela diz, Deus não fala com o ser humano assim, ele só fala por meio da Bíblia. E existe a pessoa mística. A pessoa mística é aquela pessoa que toda hora está vendo um anjo. Toda hora ela vê o diabo pendurou no lustre, o diabo entrou dentro da geladeira. É o diabo antártico, é o diabo ártico. É o diabo tropical que gosta de ficar em cima do fogão. É o diabo artista que fica dentro da televisão, em cima da televisão. É o diabo locutor que não sai de cima do rádio. É o diabo safado que não sai de cima da cama. E o que está também debaixo da cama. E aquele que fica dentro do guarda-roupa? As pessoas veem diabo em toda parte. Mas se você perguntar sobre a palavra de Deus, ela não sabe nada. Se ela não conhece os propósitos de Deus, como que ela pode entender os propósitos do diabo? Novamente, esse grupo de jovens perguntou para mim na terça-feira sobre batalha espiritual.
Outra bobagem que se ensina por aí. Que em Efésios 6, se amarra o diabo, você tem que orar contra o diabo. Querido, você não amarra o diabo. O que Paulo ensina em Efésios 6 é que você faz a obra de Deus. Você faz coisas para Deus, que é dessa maneira que você resiste o diabo. A sua luta verdadeira é contra as paixões da sua carne, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Quando você luta consigo mesmo, então você adquire capacidade para fazer a vontade de Deus. Então você resiste ao diabo fazendo a vontade de Deus. Seria muito fácil resistir ao diabo orando: sai diabo, sai diabinho, sai diaba. Sai Satanás, sai Sete Rua, sai Zé Pilintra. Então, é muito fácil a falar isso. Essas pessoas que ensinam essas coisas não olham o que Paulo está escrevendo. Não sabem o que está escrito lá. E ensinam coisas que não estão na Bíblia. E você cai nessa conversa. Porque você sofre e não quer ver o sofrimento na sua vida. E você começa a repreender o diabo, porque eles dizem que tudo é o diabo. Mas você está fazendo coisas erradas. E não está lutando contra si próprio, que é o que Paulo realmente ensina. Ora, se você não sabe lutar contra si, como é que você vai lutar contra o diabo? Se você não encontra forças para lutar contra a sua carne, eu não acredito que você vai lutar contra um espírito que é muito mais forte que você. Então, nós precisamos mudar nossos conceitos. Por não estudarmos a Bíblia, ficamos prisioneiros dessas ideias que estão sendo pregadas em muitas igrejas. E o povo de Deus fica sofrendo e cada vez mais. Ambos extremos, tanto o lógico como o místico, cometem erros crassos. O livro de Jó nos diz o seguinte, em Jó 33:14. Deus fala de várias maneiras. Porém, repare, eu coloquei em negrito lá no slide. Porém, nós não lhe damos atenção. Deus quer nos ajudar. Ele fala com a gente, mas nós não damos atenção. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós. Quando nós examinamos o contexto das palavras de Jó, descobrimos que Deus fala conosco por meio de sonhos e visões. Novamente, quando eu falo sobre sonhos e visões, algumas pessoas já começam a pensar: Deus sempre vai mandar de noite que eu me acorde e veja na parede do quarto um cinema. Eu vejo o anjo lutando contra o diabo, papapá. Eu já tive visões assim. Elas existem. Uma vez eu estava no meu quarto e eu escutei uma gargalhada. E a voz dizia: vou te matar. Mas vi também uma luz que vinha de longe e levou aquele ser embora e ele gritava. E eu voltei a dormir. Pode acontecer. Eu descobri naquela noite que algumas pessoas estavam fazendo um trabalho para me matar. Era uma igreja aqui próximo, terminou a reunião, o pastor deixou algumas pessoas irem embora e algumas outras retornaram e ele deu um punhal para cada um. Eles trouxeram um suíno, um porco, escreveram várias vezes o meu nome, Walter, nesse porco. Eles afastaram as cadeiras da igreja e começaram a apunhalar esse porco. Eu não estou falando mentira. Zé, você ficava em frente a esse lugar. Estou falando mentira? Levanta sua mão aí, Zé. Você pode ficar em pé? Ali está o Zé. Esse é o Zé.
Obrigado, Zé. Ele e a sua esposa, Gislaine. Eles começaram a espetar o porco para matar. E naquela hora, bem tarde da noite, eu escutei uma voz satânica. Vou te matar. Tentando me apavorar. Eu abri os olhos, que eu quando deito na cama, eu durmo que nem uma pedra. Dificilmente não durmo. A Denise sabe bem disso. Aí eu olhei e escutei aquela coisa sinistra. E senti que nem fala o caboclo, uns arrepeios pelo corpo fora. Aí senti aquela friagem e aquela gargalhada. Mas ao mesmo tempo eu vi aquela luzinha azul que vinha lá de longe. E de repente ela foi aumentando, aumentando, aumentando. E ela passou por mim e pelas paredes. Falei, mas que trem estranho é esse aí? Que atravessa as paredes e tudo, não? E passou. Vup! E o som acabou. E houve uma serenidade tão grande. Acabou os arrepios, acabaram seus arrepios. Eu voltei a dormir. Aí no outro dia eu contei o que havia acontecido e o Zé falou, você não sabe o que aconteceu. E ele me contou. Imagine, irmãos, apunhalando um porco para me matar. Para que eu morresse. Quando nós plantamos o ódio, e quando nós plantamos ensinamentos errados, as pessoas se pervertem. Distorcem a verdade em mentira. E elas se perdem. Elas acham que matando uma pessoa, porque disseram que ele era isso, aquilo e outro, Deus vai atender. Mas Deus não pode atender essas coisas. Porque quando você age de um meio errado, o mal volta para você mesmo. Você não pode tentar consertar uma situação que você acha que é errada pela sua justiça. Você tem que aprender como Deus quer que você haja. Nesse instante você pode estar tão empolgado com algumas coisas, que você pode estar dizendo assim, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E você está tão empolgado, que daqui 1 mês, 2 meses, a sua fé começa a afrouxar, a ir para baixo. Porque você não está ouvindo Deus, você está ouvindo outra coisa. Há pessoas que estão tão preocupadas com os seus negócios, que deixam de ouvir Deus, não dão atenção a Ele. O livro, ou melhor, deixe-me falar uma coisa, Satanás também tem o poder de falar com vocês. Assim como Deus fala, Satanás também fala. E até mais, ele sussurra. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que se passa dentro de você. Mas ele sabe o que você quer. Ora, os seus desejos, ainda que você não os fale verbalmente, eles estão estampados nas suas ações, nas suas alegrias. Imagine, o seu marido liga. Oi, querida, comprei o carro que você queria. E você diz, fala baixo, assim o diabo não escuta, eu não vou dar nenhuma chance dele saber nada. Que coisa ridícula, não? Que você está me falando, mas querido, eu comprei, cala a boca, não fala para que ele não descubra o que está acontecendo entre nós. Que ridículo. Um demônio que está aqui, recebe a informação do demônio que está lá. Quando o carro chega em casa, o demônio que está lá fala assim, e aí, o carro já chegou aí? Está aí. E a mulher? Ela está fingindo. Mas eu sei que ela está morrendo de alegria. Agora eu vou fazer com que eles passeiem o tempo todo com esse carro. Isso é fácil. Chamem amigos, e vai para a praia, vai para o sítio, vai para... Aí ela começa, bom, um domingo eu vou na igreja, outro eu vou passear. No outro domingo eu vou, no outro eu vou passear. Ela não pergunta se Deus quer aquilo. Simplesmente faz. Ela não sabe o mal que está produzindo à sua própria vida.
Daqui a um tempo, ela está longe dos caminhos de Deus. Assim acontece com muitas coisas que nós conseguimos. Então nós temos que tomar muito cuidado. A pessoa tem um bebê. Um bebê chegou em casa, que bênção, meu Deus, é a criança que Jesus nos deu. Obrigado, Jesus, vamos levar na igreja para apresentar. Tá, pastor. Aí fala, oi, João. Oi, João. Olá. Então, o João que veio com uma bênção. Daqui a pouco é uma obsessão pelo João. Uma obsessão pelo João. E a pessoa se esquece de Deus, como deve cuidar do João. O que deve ser ensinado ao Joãozinho. E o Joãozinho, em vez de aprender as coisas de Deus, aprende a personalidade da mãe e do pai. Depois dos 5 anos, ninguém muda mais o João. O João agora vai penar para se transformar num filho de Deus. Ele deveria ser uma herança de Deus. Agora ele vai lutar contra o próprio Deus. Porque os pais lutaram. É uma herança que os pais passam. Não é maldição isso. Isso é educação. Se você passa uma coisa errada, a pessoa vai viver no que é errado. Se eu ensinar o que é errado a vocês, vocês vão viver sobre o que é errado. Então eu tenho que ter muita seriedade e responsabilidade sobre aquilo que falo. Irmãos, eu teria mais um ponto para falar com vocês. Só quero que vocês saibam que agir contra as Escrituras Sagradas é uma tentativa de enganar a Deus. Guarde isso no coração. Agir contra as Escrituras Sagradas é uma tentativa de enganar a Deus. E ninguém engana a Deus. Afinal de contas, nós sabemos que está escrito: de Deus não se zomba. Ninguém consegue zombar de Deus, pois aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ora, tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso benefício, é para que nós tenhamos uma vida abençoada. Como é que uma pessoa que trata a Bíblia com desdém pode ser abençoada? Como é que uma pessoa que não lê uma porção da Bíblia durante o seu dia, cada dia, pode ser uma pessoa feliz em Deus, ter a vida de Deus? Como uma pessoa que não participa de um grupo pequeno, que não se envolve na missão cristã, pode ser uma pessoa abençoada? Meu irmão, vamos pôr a mão na consciência. Vamos permitir que Deus mude nossas vidas. Deus nos chamou para fortalecermos outras pessoas e não para sermos vencedores individuais nesta vida. Talvez você nunca vai conseguir o que quer, mas você chegará ao céu e lá você terá muito mais do que você sonhou nesta vida. Porque Deus é poderoso para nos dar além do que nós imaginamos. Em nome do Senhor. Vocês desculpem de eu sentar um pouquinho, mas eu fico ainda um pouco cansado. Se bem que eu já estou começando a ficar um pouco em pé. Não é verdade? Mas às vezes minhas pernas cansam ainda porque eu perdi todos os meus músculos, meus grandes músculos herculeanos foram perdidos, mas tudo bem. Então veja bem, Deus fala através da dor. Vamos dizer? Deus fala através da dor. De novo. Deus fala através da dor. Qual foi o ponto anterior? E o outro? Deus fala através de ministros capacitados. Vamos lá? Deus. Aí a dispõe. E agora. Não é em todo momento de dor que Deus está falando com a gente, mas em muitas ocasiões, mas acontece em muitas ocasiões que Deus usa a dor como disciplina para que nós reduzamos a velocidade de nossas vidas. Estamos numa correria desenfreada
e Deus permite que alguma coisa aconteça conosco para que reduzamos a velocidade. O livro de Provérbios nos diz, no capítulo 10, versículo 13, o seguinte: a pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas, repare aí, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Vamos ler o versículo em voz alta? A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Primeiro ele fala de uma pessoa sábia, depois ele fala de uma pessoa sem juízo. O que a pessoa sábia faz? Diz palavras de sabedoria. Então nós precisamos definir o que é sabedoria. Algumas pessoas definiriam sabedoria como grande conhecimento, mas não é. Sabedoria é enxergar e viver a vida segundo os princípios de Deus. Quando você enxerga e vive a vida segundo os princípios de Deus, você se torna uma pessoa sábia. A palavra sabedoria na Bíblia é praticamente isso. Você olha para a vida e a enxerga com os olhos de Deus. Você pratica a sua vida sob ou segundo os princípios da palavra de Deus. Então você olha e vive a vida segundo os princípios de Deus, conforme Deus quer que você viva. Meu Pai do céu, não foi isso que nós vimos de início? Vocês já cansaram? Por favor, tenham um pouco de paciência como vocês têm todos os domingos comigo. O apóstolo Paulo nos ensina que quando ele estava pregando, ele queria o quê? Ele animava e aconselhava as pessoas para que eles tivessem uma vida o quê? Coma! Que agradasse a Deus. Então, Paulo animava e aconselhava as pessoas para que eles tivessem uma vida o quê? Que agradasse a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que olha e vive pelos princípios de Deus a sua vida. Ou não é? Não é isso? Você está numa circunstância qualquer. Você está num momento de sofrimento. E você está chorando. Como você vai agir? Você não pode agir desenfreado. Você não pode pegar um porco, escrever o nome do seu inimigo e espetar ele. Isso é errado. Coitado do bichinho. Ele não nasceu para isso. Mas as pessoas fizeram isso. As pessoas passaram a crer nessas coisas. Como é que um pastor que vai lá no púlpito, prega a Bíblia, depois põe um porco dentro da igreja, escreve meu nome e põe as pessoas para espetar? Esse homem estava há pouco falando sobre a fidelidade a Deus. E depois ele nega tudo. Mas Deus sempre esteve ao meu lado para me proteger. Um dia eu vou morrer. Pode ser que meu câncer volte. E então eu morra de câncer. Pode ser que não. Eu morro de velhice. Pode ser que eu morra numa trombada de carro. Ou em cima de uma moto, que eu gosto de andar de moto. E ninguém vai me tirar essa vontade de andar de moto. Não vejo o tempo que eu vou subir em cima da minha magrela. E eu vou andar de novo. Vou chegar aqui de moto, encostar ali. Adoro encarar o vento de frente. É uma maravilha isso. Bobo de quem tem medo dessas coisas. Porque é uma gostosura do tamanho de um bonde, de um trem. Então, uma pessoa sábia, ela adquire o quê? Sabedoria. Mas uma pessoa sem juízo adquire o quê? O castigo de Deus.
Alguém diz assim, Deus não castiga. Lê aí de novo. O que diz? Aquela pessoa que não tem juízo precisa ser castigada. Não tem como você não ser castigado. Não tem como eu não ser castigado. Nem todo sofrimento representa o castigo de Deus. Mas Deus usa certos sofrimentos para nos punir, para reduzir a velocidade de nossas vidas, para que nós possamos pensar, para que nós possamos ser alcançados, para que Ele possa ser ouvido. No entanto, em todo sofrimento nós aprendemos grandes lições. Há sofrimentos que surgem em nossas vidas como disciplinas divinas, e nós aprendemos lições com eles. Há pessoas que estão tão preocupadas com o trabalho, negócios, lazer e tantas coisas, que não têm tempo para Deus na sua agenda. Essas pessoas fatalmente serão punidas, serão castigadas. Não tem como. Vamos ler o que o salmista aprendeu no Salmo 119, versículos 67, 68, 71, 72. Abra suas Bíblias lá. O Salmo, pelo amor dos céus, é fácil de achar, né? Vai naquela adivinhação assim, ó, no meio da Bíblia, assim, ó, pá, ele já abre lá. Sozinho. Salmo 119, versículos 67, 68, 71, 72. Vamos lá. O que diz lá? Acharam? Versículos 67 e 68 primeiro. Antes de me castigares, veja só, está certo? Antes de me castigares, eu andava o quê? Errado. Mas agora, obedeço à tua palavra. Quando Deus fala com uma pessoa, ela muda. Quando uma pessoa chega para mim, ai, Deus falou tanto comigo hoje, mas continua a mesma tranqueira, ué. Continua o marido mal-humorado em casa. Que a mulher vai falar com ele. Ele rosna, ele não conversa, ele rosna. Ou então a mulher. Que rosna também. Você não consegue falar com ela que ela é uma brabeza, uma mandona. Ela é dona do mundo. Não dá assim. Deus não muda esse trem. Versículo 68. Ó Deus, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus mandamentos. Ele diz que Deus é bom, porque Deus o castigou. Ele diz que Deus faz o bem, porque ele diz que Deus o ajudou a enxergar o que ele não enxergava. Ele estava errado. Não é isso? Então ele diz, agora obedeço a tua palavra. E então ele diz, ensina-me os teus mandamentos. Uma pessoa então que muda, para onde ele vai? Se você não vai para a palavra de Deus, meu irmão, se você não entra num processo de aprender a Bíblia, você não agrada a Deus. Que tipo de crente, de cristão é você? Que não vai à palavra de Deus. É mentira. Então, mude sua maneira de pensar, por favor. Verso 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi o quê? Os teus mandamentos. O castigo de Deus visa que nós aprendamos o quê? O que a palavra de Deus diz. Verso 72 diz, a tua lei
vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Ele chega a esta conclusão. Porque é isto que o torna um homem digno. É isto que o torna uma verdadeira pessoa. Se você está recebendo agora alguma coisa boa na sua vida, tome muito cuidado para dizer que bênção de Deus veio na nossa casa. Por quê? Primeiro, pode ser, e você vai provar que é. Segundo, pode não ser, pode ser um laço, e você perder sua vida espiritual. E em terceiro, porque você não é uma pessoa bíblica, você pode transformar aquilo que seria uma bênção em uma verdadeira maldição. Duvido que você, ouvindo essa mensagem de novo no carro, em casa, Deus não vai falar muitas coisas com você. Quando Deus fala conosco, existe mudança. Desculpe, fala. Depois nós lemos, ok? Vamos ler então já. Salmo 119, versículo o quê, fia? 69? Não, eu não coloquei o 60. Ah, você colocou, então vamos ler, tá bom. Vou ler. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus mandamentos. A preocupação dele aqui é obedecer o que a Bíblia diz. E não dar atenção ao que as pessoas falam da sua vida. Se eu fosse dar atenção ao que as pessoas falam de mim, eu ficaria louco. Eu vou buscar a palavra de Deus e servir ao Senhor. Você pediu para eu ler os 69. Você vai ler o Salmo 119 e decorar inteirinho para mim. Mas como é se eu digo que você precisa mudar quando Deus fala? Você nunca conseguirá isso sozinho. É necessário que haja um poder superior a si próprio que leve você a esta mudança. E esse poder você só consegue em unidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é a razão da Bíblia. Ele é a razão de Deus falar com você. Toda vez que Deus fala com você, é para conduzi-lo à palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus falou em João capítulo 15, versículos 4 ao 5. E esse é o nosso último texto desta noite. Digam graças a Deus. Obrigado. Eu sei que eu falo muito, irmãos. Mas vocês vão sentir saudades de mim, viu? Em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus disse o seguinte. Acharam aí, não? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Então vai, acha logo aí. A Bíblia diz aqui, continuem o quê? Repare o verbo. Que tempo está esse verbo? Hã? No presente do quê? Do pretérito do futuro? Se você vê umas pessoas na sua frente, o presente seria, eles continuam. Mas quando você vai dar uma ordem para eles, você diz o quê? Continuem. Então é uma ordem, é um imperativo. Então veja só, ele diz aqui, continuem o quê? Unidos comigo. E eu continuarei unido com você. O verbo está no tempo futuro.
Não é isso? O primeiro está no imperativo. O segundo está no futuro. Significa o quê? Se você não estiver dentro do processo do imperativo, você não tem o futuro. Se você não está unido com Cristo, Ele nunca vai estar unido com você. Então, qual é a preparação para Jesus estar unido com você? É estar unido com Ele, em todo o tempo. Então não tem essa história de você se preparar para orar, se preparar para ler. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado em todo o tempo, diz o apóstolo Pedro, para dar respostas a quem precisa de respostas. Você não pode dizer para uma pessoa, você está me perguntando, deixa eu me preparar ali no cantinho. Ô Jesus, mas eu tenho que orar, eu tenho que me preparar também para orar. Não tem fim um trem desse, ué. Você tem que estar pronto, sempre pronto. Vocês entenderam bem o que eu estou dizendo? Veja só, pois, ele vai explicar. Assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Você só pode produzir alguma coisa na sua vida se estiver unido com Jesus. Sem Ele, nada feito. Se você não estiver unido com Cristo, isto é, com seus pensamentos, palavras e missão, Ele não pode estar unido com você. E nunca estará. Então você é uma pessoa infrutífera. Olhe bem para a sua vida. Você é uma pessoa frutífera? Você está produzindo no reino de Deus e na vida? Ou não? Ah, mas eu estou ganhando dinheiro, Deus está me abençoando. Eu acabei de dizer há pouco. Cuidado. Pode ser um laço que vai empurrar você para longe da verdade. Você vai se vender daqui a um tempo. Não é agora, mas daqui a um tempo você se vende. Ou então, você transforma isso numa maldição. Ou então é uma coisa satânica, não é? Jesus diz no verso 5, eu sou o quê? A videira, e vocês são os ramos. Significa agora o quê? Que ele vai usar isso para dar um ensinamento. Primeiro ele fala que as pessoas são os ramos, ou melhor, ele usa a figura do ramo e da planta. Agora ele vai dizer, eu sou a planta, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Significa o quê? Sem Jesus, você faz o que quer. Você luta até contra Deus. Mas você não pode fazer a vontade de Deus sem Cristo. Você não pode viver uma vida abençoada sem Ele. Você não pode viver uma vida impactante e eficaz sem Ele. Mas você pode ganhar dinheiro sem Ele. Você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida sem Ele. Você pode comprar sua casa, seu carro, seu sítio, sua fazenda, seu iate, sem Ele. Talvez com Ele você tenha uma vida mais simples. E outros têm uma vida mais rica. Segundo a vontade de Deus, os planos de Deus para alguém, para esse ou para aquele. Mas você não consegue fazer a vontade de Deus onde você está sem Jesus Cristo. Sem Ele, você não supera a sua dor. Sem Ele, você não supera a sua aflição. E no meio da sua dor e da sua aflição, Ele quer ajudar você. E quanto mais nós dependemos da orientação de Deus, mais abençoados nós seremos. Então, se você deseja ter uma vida impactante, eficaz, você tem que estar sintonizado o tempo todo com Ele, com Deus,
com Cristo. Vá aprendendo a ouvir sua voz e faça o que Ele pede para ser feito. O que eu compartilhei com vocês na semana passada, no dia de hoje, são as 4 maneiras mais comuns que Deus fala com a gente. Deus nos fala por meio da sua palavra, Deus nos fala por meio de seus ministros capacitados, por meio de impressões e por meio da dor. Eu espero que por meio dessas meditações, alguém tenha ouvido alguma coisa de Deus para o seu coração. E a pergunta que eu faço é: o que você vai fazer da sua vida a partir de hoje? Como você vai viver? Você vai continuar vivendo como se esse livro não existisse? Como se Deus não existisse? Você vai só simplesmente ouvir uma mensagem de domingo e depois não vai ouvir mais nada? Você só vai ouvir coisas de negócio para ganhar dinheiro? É isso que você quer? Para que você vem na igreja? Você só está arrumando condenação para a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida e tornar você uma pessoa diferente. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.